A Primeira Guerra Mundial, conhecida na época como a Grande Guerra, foi um evento funesto na história da humanidade. Uma mancha de sangue que seria o pontapé para tragédias posteriores. 3 alunos do Colégio Polivalente, Luana, Sofia e Fernando, contatariam o professor de História Éder Dalabrida para um mini documentário didático sobre esse tema. Século XX tem guerra, a Primeira Mundial, é pelo imperialismo, disputa territorial, tem potência emergente e também tradicional, tem a tríplice entente, Inglaterra, Rússia e França, Alemanha, Itália e Áustria formam a tríplice aliança. Mas pra guerra começar, Ferdinando vão matar. Aí, ó. Vamos começar então nossa entrevista com o professor Éder Dalabrida, de História. Em que período da história ocorreu a Primeira Guerra Mundial, em relação à data, economia e contexto geral? Muito bem, então a Primeira Guerra Mundial ela ocorreu de 1914 a 1918. Nesse momento, nesse período, a gente vai voltar um pouquinho atrás para começar a contar um pouco dessa complexidade que foi a Primeira Guerra Mundial, pois a partir de 1850, países da Europa já buscavam expandir economicamente através desse nacionalismo, a busca de novos territórios, e isso vai criar uma certa rivalidade entre os países. Então, a partir de 1850, a economia da Inglaterra e a Alemanha começava a se fortalecer nesse período aí. Quais foram os principais motivos? Os principais motivos se resumem entre o imperialismo, a disputa de novos territórios, a busca, por exemplo, de novas colônias, principalmente no continente da África e Ásia, vai fazer com que esses países criem uma rivalidade, de certa forma, política e econômica, e porque eles estão crescendo e estão expandindo. E essa expansão faz com que eles busquem se armar também, porque possivelmente se acontecesse uma guerra eles já estariam se preparando. Então há uma corrida armamentista, mas principalmente eu resumo assim entre imperialismo e disputa territorial. Quais eram os países das duas tríplices? Bom, nós temos a Tríplice Entente, que é a Inglaterra, a Rússia e a França, e nós temos a Tríplice Aliança, que está se destacando a Alemanha, a Itália e a Áustria-Hungria. Mas é o seguinte, a Itália tem uma observação a fazer. Por exemplo, a Itália, em 1915, essas alianças são compostas dessa forma, mas em 1915 a Itália acaba indo para o lado da Tríplice Entente. Né? E em 1917, Estados Unidos entra do lado da Entente também, e isso vai fazer com que pese para que aconteça a vitória deste lado da Entente. E como são os relatos históricos de estar na Primeira Guerra Mundial? Bom, os relatos históricos, há vários relatos históricos, mas eu destaco um principal relato histórico, que foi uma guerra muito traumática, porque ela envolveu movimentos fortes, movimentos de muita violência, né? Muita mortalidade, porque isso passa em torno de 10 milhões de mortos e 35 milhões de feridos. Então ela é muito traumática, porque os soldados conviveram com muitas cenas horríveis que deixam com que eles ficassem, de certa forma, não esquecessem o que eles viveram nos campos de batalha. Como a guerra acabou? Bom, a guerra acaba então no dia 11 de 11, né? O mês é 11 também. No dia 11 de novembro de 1918, a guerra chega ao fim, com a principal derrotada é a Alemanha, né, nesta guerra. E após essa derrota, no ano de 1919, a Alemanha tem que assinar um tratado, inclusive,
chamado Tratado de Versalhes, onde ela teve que entregar territórios que ela havia conquistado, pagar pesadas indenizações e reduzir o seu exército. Ela tinha que não mais se preparar com tanto armamento. Eles fizeram esse tratado. Então ela termina assim a guerra, com a principal derrotada, a Alemanha, e a vitória do lado da Tríplice Entente. Teria alguma curiosidade solta que o senhor gostaria de compartilhar? Existem várias curiosidades sobre a Primeira Guerra, mas eu gostaria de destacar assim, 3 principais curiosidades. A primeira curiosidade é que o Brasil timidamente participou da guerra enviando médicos e aviadores. Uma curiosidade, então, não participou com soldados, mas teve uma pequena participação. A segunda curiosidade a respeito da banco de sangue. Eles tiveram que fazer muitas transfusões de sangue e isso fez com que se criasse um banco de sangue, que até hoje a gente ouve muito falar sobre a transfusão de sangue, e isso surgiu dentro da Primeira Guerra Mundial. Outro destaque que eu faço é principal e é o forte, ela é conhecida também como Guerra de Trincheiras. Eu acredito que essa foi a pior parte, porque ela acaba trazendo um cenário horrível dos soldados que viveram dentro dessas trincheiras, que eram valas escavadas no solo, em torno de 2 metros, 2 metros e meio de altura, por quase 2 metros de largura, onde ali era que quase que o habitat deles, onde eles conviveram muito tempo dentro das trincheiras, nessas galerias onde eles guardavam alimento, conviviam muito com animais, ratos, baratas. Então isso fez com que doenças, cadáveres, então a água que corria por dentro das trincheiras era muitas vezes a água que eles consumiam para beber e para tomar banho, doenças. Então, porque a trincheira acabou sendo assim nada de vantajoso, mas sim ajudou a dar mais baixas ainda dentro desse período da Primeira Guerra Mundial.